Fala, meus amigos, vamos lá. Vamos começar esse pós-jogo de Flamengo 2, Vasco 0 no Maracanã, pelo Campeonato Carioca. Vasco derrotado pelo seu rival no estádio do Maracanã. Cara, não sei nem o que dizer, de verdade, porque é desgastante, assim, é desgastante a gente sempre falar as mesmas coisas. Eu acho que eu venho falando as mesmas coisas aqui desde o final do ano passado, e principalmente nessa janela de transferências do Vasco, enfim, nas últimas atuações da equipe, um time preguiçoso, né? O primeiro tempo do Vasco foi uma coisa constrangedora, de verdade. O primeiro tempo do Vasco foi de dar vergonha, O Vasco saiu com 1-0 no primeiro tempo, perdendo, mas ficou barato, cara. Ficou barato porque o Vasco simplesmente, eu não posso nem dizer que jogou mal o primeiro tempo, porque o Vasco não jogou. O Vasco não entrou em campo no primeiro tempo. Foi constrangedor, acho que é a palavra que define. Eu fiquei constrangido assistindo o jogo. Eu estava comentando a partida para o aplicativo Fanatiz, que transmite, né, o jogo lá para o exterior. Cara, eu estava constrangido com o que eu estava vendo. Eu, como vascaíno, estava com o coração apertado e com vergonha de ver aquilo, porque parecia... eu acho que um coletivo do Flamengo deve ser mais disputado do que foi aquele primeiro tempo contra o Vasco. O Vasco não ofereceu perigo nenhum. O Flamengo teve 70% de posse de bola. O Flamengo dominou as ações. E o Vasco apático. O Vasco daquele jeito que a gente está acostumado a ver nos últimos jogos, né? Preguiçoso, perdido, abatido, enfim. Assustador. Assustador, de verdade, assustador. Primeiro tempo péssimo, né? O Flamengo faz 1-0 com o Bruno Henrique de pênalti. Até chega a fazer 2-0 num gol que seria uma falha do Léo Jardim, né? O Léo Jardim praticamente dá uma assistência acho que foi o Plata, né? Que tinha feito de cabeça, mas aí o gol acabou sendo anulado por conta do impedimento lá no início da jogada. E sinceramente, quando acaba o primeiro tempo 1-0, eu penso, cara, se o Flamengo e Vasco voltarem para o segundo tempo da mesma forma, o Flamengo vai amassar na segunda etapa. Vai amassar e vai aí terminar com 2-3. E aí, no segundo tempo, o Vasco até veio com uma postura diferente, não mudou as peças, mas o Vasco veio com uma postura diferente. Tá passando uma ambulância, um carro de bombeiro agora aqui na rua. Enfim, talvez o áudio vaze um pouquinho no fundo, mas não vou parar não, vou continuar falando aqui. O Vasco volta com uma postura diferente no segundo tempo, e poderia ter sido assim desde o primeiro tempo, né? Mas no segundo tempo o Vasco volta um pouco melhor, consegue ir ali na base do vamos, na base do abafa, de certa forma, equilibrar a partida. Tem uma boa oportunidade com o Verratti, né, que ele cabeceia no travessão, mas aí depois o Flamengo meio que domina as ações de novo. Mas no segundo tempo o Vasco até tentou ali, jogou, né? O Vasco entrou em campo no segundo tempo, porque no primeiro tempo o Vasco parecia que tinha ficado todo mundo no vestiário, né? Porque foi constrangedor demais. E aí depois, já na parte final, né, o Flamengo faz 2-0 e liquida a partida. Então, assim, o que mais me deixa chateado, revoltado e constrangido é que, de verdade, alguém esperava alguma coisa diferente do jogo de hoje? Alguém esperava que fosse ser diferente? Alguém esperava que o Vasco fosse vencer a partida de hoje? Acho que todo mundo que tem a consciência, que acompanha futebol, já sabia que o Vasco não ia conseguir hoje vencer o Flamengo. É claro que tem aqueles que acham que você tem que acreditar porque você é vascaíno. Se você não acredita que esse time vai ganhar do Flamengo, você é um falso vascaíno. Tem esses discursos que lá dos anos 90, dos anos 2000, e muita gente usa ainda, e não, se você não acredita que esse time vai ganhar, você não é Vasco. Enfim, eu acho que o vascaíno que acompanha o futebol, que acompanha o dia a dia do clube, já sabia que o Vasco não ia conseguir vencer o jogo de hoje. Então, assim, foi dentro do que a gente já imaginava, infelizmente. E, cara, me dói muito falar isso, me dói muito, porque o que mais me deixa constrangido é que a gente já vai pro jogo esperando que isso aí mesmo vai acontecer, entendeu? O que eu quero numa semana de Vasco e Flamengo, num dia de Vasco e Flamengo, que o torcedor do Vasco vá pro estádio sabendo que o time vai competir. Pô, o Vasco vai competir, vai jogar, ganhar, perder, cara, faz parte. Ganhar, perder, empatar, faz parte do futebol. Mas você já, durante a semana, tu já saber que teu time não tem condições de competir contra o rival, isso aí, enfim, é o que mais me deixa
chateado, revoltado e constrangido, né? Porque a atuação do Vasco hoje, principalmente no primeiro tempo, foi constrangedora. E, cara, escancara, né? Escancara, assim, a diferença dos elencos, escancara também o péssimo planejamento, né? Feito aí pela direção do Vasco, pelo Pedrinho, pelo Felipe, pelo Marcelo Santana. Acho que tem que começar mesmo a citar sempre Pedrinho e Felipe, Pedrinho e Felipe. O planejamento de futebol tá nas mãos dos dois. E até agora o Vasco não tem um ponta. Parece que agora tá fechando com o Benjamin Garré. Mas o Vasco entra num clássico contra o Flamengo com um time constrangedor. Não dá nem para culpar o Carille agora. Eu sei que já tem gente com piniba com o Carille, mas nesse momento não dá nem para culpar o Carille, cara. Não dá nem para culpar o cara, ele não tem peça. Tu olha pro banco do Vasco hoje, ele teve que botar o Jean Davi, pô. O Vasco não tem. O banco de reserva não existe. Teve que entrar com o Zuccarello hoje, um moleque da base aí, porque não tem peça no elenco. Aqui, sim, um planejamento de futebol horrível. Horrível, péssimo. 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 Trabalho horrível do Pedrinho. Trabalho horrível do Felipe. Eu sei que tem gente que não gosta. Ah, porque são ídolos do clube, são ídolos pelo que fizeram dentro de campo. O Pedro Paulo e o Felipe Loureiro tem que ser cobrado pelos que eles fazem fora de campo. E a montagem do elenco é péssima, pô. É péssima. Tem que ser pontuado. Tem que passar pano pra ninguém, não. Tem que ser pontuado. E me preocupa já também pro jogo de terça-feira, cara. O Vasco pega aí o União Rondonópolis pela Copa do Brasil, lá em Cariacica. E, sinceramente, jogando essa bolinha que tá jogando, eu tenho medo do que pode acontecer nesse jogo. Da tragédia que pode acontecer nesse jogo na terça-feira. É assustador, cara. É assustador e é desanimador a gente olhar assim e não ter esperança. Porque, sinceramente, eu não tenho esperança que Pedrinho, Felipe, Marcelo Santana vão conseguir entregar para o Vasco uma temporada de 2025 minimamente de nível de Vasco. Não tenho essa esperança. Se você tem, desculpa estar aqui tirando a sua esperança, mas eu não tenho. No mais é isso, cara. No mais é isso, não vou ficar também me alongando aqui não. Acho que as críticas já foram feitas. Aliás, pontuar um negócio aqui agora. No final do jogo, né, quando o jogador do Flamengo, se eu não me engano, Wesley, dá um passe virando a cara ali, e o Coutinho vai pra cima dele, né? O Coutinho dormiu os 90 minutos, né? Não apareceu no jogo inteiro, dormiu os 90 minutos. Aí, aos 49 do segundo tempo, ele resolve arrumar briga lá ir pra cima pra tirar satisfação com o jogador do Flamengo. Pô, Felipe Coutinho, se você tivesse aparecido durante o jogo, não tivesse escondido do jogo, se essa disposição que você teve para ir brigar com o jogador do Flamengo, tu tivesse desde o primeiro minuto em campo, talvez o resultado teria sido outro. Talvez a gente teria falado do seu nome hoje durante a partida, porque a gente só escutou o seu nome hoje quando tu foi para cima do jogador do Flamengo no último lance, quando o jogo já tinha definido, né? 2-0 já para os caras. Então quem dera se você tivesse desde o primeiro minuto essa disposição que você teve no minuto 95, indo para cima do atleta do Flamengo. Patética também essa situação. E é isso, ó, de coisa boa, o zagueiro Lucas Freitas fez uma partida boa hoje. Tamo junto, saudações aí, gente, um abraço, até a próxima.